Os jovens estão cada vez mais solitários. Talvez isso seja um diagnóstico da evolução das gerações junto da tecnologia e talvez também seja um reflexo de uma realidade de criação, de maneira de viver completamente diferente. Mas essa é uma questão que é muito preocupante e vem se tornando cada vez mais normal. E primeiramente eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo. E, pois é, essa é uma questão que eu vejo muitas notícias, sempre tem muita pesquisa mostrando e apresentando o quanto as pessoas estão cada vez mais solitárias de maneira geral. Porém, os jovens, principalmente o pessoal aí de 18 a 25 anos, há um agravamento ainda maior nessa questão, porque eles estão vivendo em uma era, em uma geração que é muito mais solitária do que normal e muito mais triste do que deveria ser. E há muitas explicações, há muitas questões em volta, porém, dentro disso tudo, há umas questões muito óbvias que é parte dessa evolução da tecnologia. Hoje a gente é muito mais conectado ao online, às redes, do que ao presente momento sem o celular na mão. E isso vem construindo um padrão muito triste e preocupante em que cada vez mais as pessoas, principalmente os jovens, estão vivendo muito mais solitários, muito mais tristes, com perspectivas de vida muito mais complicadas do que deveriam. Eu sei que aí entra muitos outros fatores, como o fator econômico, os fatores de questões conjunturais de guerra de sexos, entre outras questões complicadas, como o fator político, e tudo isso vai influenciando. Mas principalmente as redes sociais, com a apresentação de vidas incríveis, pessoas vivendo momentos felizes, nunca estão ali mostrando seus momentos tristes, suas dificuldades, e você acaba assistindo isso, absorvendo, e acaba pensando consigo mesmo: poxa, eu sou um fracasso, eu falhei, eu não vou conseguir, e assim vai indo. Porém, aqui é um grande porém, isso vem causando um grande estrago nas pessoas de maneira geral, e isso vem tornando tudo muito mais complicado, porque a nossa habilidade social de maneira geral vem diminuindo muito, e essa é uma discussão assim bastante curiosa, porque pouca gente fala sobre esse aspecto de que você tá cada vez mais sozinho, você tem cada vez mais dificuldade de se conectar com as pessoas, você tem mais dificuldade de conexão com as pessoas. Eu acho que aqui esse é um ponto que, bom, merece um foco, que é essa questão de conexão com as pessoas, porque hoje em dia o ato de se conectar, de conversar, conhecer e entender as afinidades que vocês podem ter para construir uma amizade ou um relacionamento amoroso se tornou um ponto assim muito complicado, principalmente porque hoje a gente vive em uma era em que as exigências das pessoas é completamente quebrada. As pessoas de maneira geral não sabem o que querem no fim do dia. Você vê uma legião de pessoas que, bom, não querem resolver seus problemas antes de entrar em um relacionamento de maneira tranquila, sem preocupações, sem crises complicadas, e o que a gente acaba vivenciando é algo muito oposto. E com isso, os jovens, de maneira geral, vão sendo cada vez mais solitários. E aqui também vem outro ponto que acaba pegando, é que a gente tem cada vez mais famílias com um único filho, e isso acaba também prejudicando, porque você tem muito menos aquele contato de crescer com os irmãos, de sempre ali, mesmo tendo brigas, dificuldades, complicações, você acaba crescendo de um jeito diferente, sabe? Você acaba crescendo com um senso de união, de aproximação, e que, dependendo como for sua família, você vai ter, sabe, dois irmãos que em momentos de dificuldades, em momentos de solidão, eles estarão ali. E hoje é o oposto, sabe?
Já não obstante de a gente ter uma crise dos pais, porque há um aumento crescente, principalmente de mães solteiras, eu vi um dado estatístico esses dias, meio triste, assim, sendo sincero, que a gente alcançou o nível da população de Portugal de mães solteiras no Brasil. Então aí aumenta também esse problema, porque a falta da vivência de ter um pai presente também se torna um ponto que aí os jovens acabam crescendo sem uma figura que lhes mostre uma diferente percepção de vida, de crescimento, de observação das coisas. E isso vem colocando as pessoas, os jovens de maneira geral, em uma posição muito mais excluída eu não vou dizer introversão aqui, mas é muito mais de uma timidez generalizada, o que torna todo mundo não só em vou chegar numa mulher, vou chegar em tal pessoa, mas em termos de amizades também. Você vê que as amizades também hoje, principalmente com essa geração conectada demais, a gente vive num momento em que, as relações não só de amor, mas as amizades também se tornaram líquidas e totalmente descartáveis. Você sente que são coisas muito volúveis e passageiras, do qual você tenta fazer um esforço de aproximação, de querer ter um relacionamento, de ter amigos, e você não consegue, porque parece que você está eternamente nadando em uma praia onde você não sai do lugar. E isso é muito preocupante, principalmente porque a gente vive de maneira geral, uma epidemia de pessoas mentalmente muito adoecidas, sabe? E pouca gente, sabe, para pensar assim que, poxa, eu preciso tratar, eu preciso rever o que está acontecendo na minha cabeça, porque a gente vive ainda numa sociedade bastante arcaica nesse aspecto, onde trata doenças mentais que são de origem muito mais psicossocial, vamos dizer assim, como a ansiedade, de maneira muito leviana. É frescura, isso, é falta de surra, é falta de Deus, é falta disso, é falta de não sei o quê. E você acaba crescendo em um momento muito mais só, sabe? Não só além do fator de muitos filhos únicos, né? Essa solidão vem emplacando uma grande quantidade de pessoas, e de maneira geral você acaba percebendo que muita gente ao seu redor é solitária, é sozinha, mas não quer admitir, não quer, na verdade, o admitir é quase como admitir a derrota, vamos colocar assim. E também porque a maioria das pessoas, de maneira geral, não vai falar abertamente, eu sou sozinho, sou solitário e me sinto mal por isso. Porque a gente tem também o fator de que a nossa sociedade não iria aceitar, não vai ser algo bem visto, por assim dizer. Então é isso aí, pessoal. Uma divagação aqui sobre essa questão que me deixa bastante preocupado. Deixe um like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Deixe um comentário aí embaixo, que é muito importante. Assistam os vídeos comentados aí nos cards e tchau, tchau.